Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Vós, espíritas, deveis compreender estas palavras que Jesus dirigiu aos saduceus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés o que Deus lhe disse na sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos, pois que todos para ele são vivos. Elas se explicam por si mesmas, fazendo que um espírito superior dissesse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não mostrou o Senhor que Abraão, Isaque e Jacó existem? Se a alma ou o espírito não sobrevivesse ao corpo, teria ele falado desse modo? Por aquelas palavras dirigidas a Moisés, Deus proclamara e Jesus, lembrando-as, proclamava de novo aos saduceus, aos discípulos e a todos os homens a sobrevivência da alma, sua imortalidade e sua individualidade após a morte do corpo. Proclamava a vida permanente e imortal dos espíritos, que todos vivem, quer no estado corporal, quer no estado espiritual, sob os olhares do Pai. Ele preparava as gerações futuras a compreenderem que a vida espiritual é a vida primordial e normal do espírito, que o que chamais morte não é mais do que a cessação para o espírito de um exílio temporário, cujo termo chega quando este se despoja do corpo material, que para ele não passa de uma veste de provações, de expiação, de progresso, veste que apenas determina uma modificação momentânea na sua vida normal. De um modo como de outro, o espírito vive sempre sob as vistas de Deus, pois que a morte mais não é do que um passo mediante o qual ele volta da vida corporal à vida espiritual. Os saduceus eram os materialistas da época. Consideravam Deus como o arquiteto que constrói o edifício, o homem como a pedra que a ação do tempo reduz a pó. Não observais entre vós análogas inconsequências? Homens que admitem a crença em Deus e negam a existência da alma e sua imortalidade. Número 260. Pergunta: considerando o que diz o versículo 26 de Marcos, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés o que Deus lhe disse na sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Como se produziu essa manifestação relatada no Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6? E vamos aqui relembrar esta passagem do Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse:
Moisés? Moisés? Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E agora, então, a resposta dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos e pelo próprio Moisés. Deus, como já o temos dito, não se comunica ele próprio com os homens. Houve uma manifestação espiritual. Não se vos diz que Moisés viu a Deus, mas que o ouviu. O Espírito Superior, que o Senhor incumbiu dessa manifestação, tomou uma forma luminosa, não uma forma humana. Produziu uma luz deslumbrante. Moisés era médium de efeitos físicos, audiente e vidente. Ainda quando, porém, não o fosse, as coisas se teriam passado da mesma forma. O Espírito que chegou à perfeição, que se tornou puro Espírito, é Senhor, como sabeis, da natureza e de todos os fluidos, deles dispondo a sua vontade de acordo com as necessidades e as circunstâncias. Foi com o auxílio dos fluidos, de fluidos sônicos e de outros, que aquele Espírito Superior realizou a manifestação. Reunindo-os e concentrando-os, assimilando seu perispírito às regiões terrenas, produziu o som da palavra humana articulada e uma luminosidade ofuscante, com a aparência de uma fogueira. Essa luminosidade foi que fez crer a Moisés que a sarça ardia sem se consumir. Foi o perispírito do espírito incumbido da manifestação que figurou, com o emprego dos fluidos que reunira, o incêndio da sarça. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.